Flores mortas são os olhos que não podem ver e os corações que teimam em não sentir. A sua paixão pela música, imagina a influência direta da sua mãe nisso. Né? Sem dúvida, porque além dela trabalhar isso no dia a dia, porque música era uma matéria curricular da escola. Se cantava o hino nacional. Ela era professora da rede pública de música. Isso, entendi. Isso, exatamente. Até a década de 78, 80, existia na rede pública, né, a matéria de música. Né? Então tinha a Organização Social do Estado, o SPB, tinha desenho, né? Então ela era formada em música. Aí final da década de 70 para o início da década de 80, o governador do estado tira a música do currículo escolar, extirpa essa matéria e ela fica sem cadeira, ela fica sem dar aula. Aí ela já depois com a gente, eu já devia ter uns 10, 12 anos de idade, a minha irmã 2 anos mais velha, ela fez durante 4 anos a faculdade e a Varese se formou também em educação artística. Sim. E aí tinha essa cadeira, ela conseguiu continuar dando aula. Eu me lembro, eu era pequeno, meu pai era o instrutor da fanfarra, tinha essa matéria no Instituto de Educação Leônidas do Amaral Vieira, né? Eu tenho as fotos lá, e aí o Instituto, ele chamava os alunos das outras escolas. Então, eu, por exemplo, estudava no Sinharinha, eu tocava na fanfarra do Instituto Leônidas do Amaral Vieira, tocava corneta. Porque eu gostava? Não, porque eu tinha bronquite. E o médico falou, só tem 2 coisas que podem sarar a bronquite desse menino. Era o chá de couve, fizeram até macumba, não teve acordo. Sim. Ou é nadar, e aí eu nunca fui peixe, nunca gostei muito de água, né, de nadar, ou era um exercício para os pulmões, trocar trompete ou a corneta. Não teve dúvida, meu pai deu uma corneta para mim, eu ficava soprando o dia inteiro. Certo. Nunca mais tive bronquite, sarei. Foi um santo remédio, funcionou. E aí eu era o menor da turma, tinha 6, 7 anos de idade, tocava. E só viajava porque eu ia com meu pai, que era o instrutor, porque senão não tinha como. Ali. E aí no final das contas, meu pai tomava conta de 40, 50 crianças, adolescentes, na verdade, né? Porque a fanfarra era muito famosa. E acabamos viajando aí pro Brasil inteiro, se apresentando e ganhando prêmios. Hoje tem até os troféus lá na entrada do Instituto, que não é Instituto, é a Escola Estadual Leônidas do Amaral Vieira. Mas essa relação e paixão pela música seguiu mesmo depois da fase de infância. Sim, porque você sempre esteve ligado à música. Porque eu ouvia música o dia inteiro. A minha mãe tinha um piano, né? Então, ela, além de dar aula, ela se formou em piano, ela já era formada em acordeon, se formou em piano, ela terminou, são 8 anos de escola de piano, então eu ouvi durante 16 anos as mesmas músicas, os mesmos acordes, porque depois da minha mãe sair, a minha irmã se formou. Entendi. A minha irmã. E eu brincava que todo mundo tinha um pouquinho de músico lá. E a minha mãe ensinou a tocar violão, né? Aí, por causa da fanfarra, eu me apaixonei pelo instrumento de sopro. Aí meu pai me comprou um trompete. Sim. E eu aprendi praticamente tudo que eu sei com o falecido Maestro Silvio da banda. Ele ia dar aula em casa, icônico também, né? E a gente tocava de pé, porque o trompete, obrigatoriamente, para você exercitar bem o pulmão e ter uma afinação melhor no instrumento, você tem que estar de pé. Né? Depois, com os anos, com a prática e com a habilidade, o cara toca até sentado, mas o ideal é de pé, para que os brônquios, os pulmões estejam bem abertos. Enfim, toquei, aprendi, tenho até hoje os instrumentos. Aí vai para a época de escola, né? Montamos a banda, como tem aí o pessoal do Rock in Rio, as bandas que a gente conhece. Você teve a sua banda de rock? Ou tive minha banda de rock e eu já tive cabelo comprido. Inclusive temos uma foto aqui, brincadeira. Então, eu falo assim, eu deveria ter preparado e trazido alguma coisa, né? Na hora dos cortes a gente pega essas fotos, a gente monta para colocar nos cortes aqui. E aí nós tínhamos a nossa banda, nós temos 7 músicas de autoria própria. Banda autoral, como é que é o nome dessa banda? Era Paralelos ao Sucesso, não encontrava o sucesso Paralelos nunca. Ao Sucesso. Não encontrava o sucesso nunca, né? Os paralamas do sucesso. Isso, nós éramos paralelos, né? Nunca cruzava com o sucesso. Não. E aí nós participávamos de festivais. Santa Cruz sediou muitos festivais, isso nos motivou. Você tocava o que na banda? Eu tocava guitarra. Olha só. Vocal também ou só? Cantava também. Cantava. Sempre fui cantor, junto com mais 2 amigos, né? E cabeludo.
Doutor Renato Mardigã cabeludo. Por incrível que pareça, meu pai era totalmente calvo, você entendeu? Totalmente. Eu tinha poucos fios de cabelo, né? Mas eu acho que eu puxei pro lado da minha mãe, que minha mãe é bastante cabeluda. Enfim. Roqueiro, rebelde? Não, era de boa. Um roqueiro assim, simpático. Tá. E aí, a banda, né? Éramos em 7, os amigos, e a gente tocava no aniversário de uma amiga da sala de aula, tal. Eu quero que vocês vão tocar. A gente ia, tal, enfim. Mas o nosso foco era o festival. E nós fazíamos músicas. Então, eu até comentei, eu estava conversando com o Gustavo Alcântara, que também é um grande guitarrista, faz parte de algumas bandas aqui de Santa Cruz, e contando das músicas tal, né? São tudo rock, né? Composições suas também ou não? Minha e de mais alguns amigos da época, E eu tenho todas elas guardadas, né? E eu até brinquei com ele, falou, mas de todas as bandas que tinha uma banda de um cara que tá, acho que em Piraju, hoje, Narciso. Ele tinha jornal em Piraju. Sim. Morou aqui muitos anos, de Santa Cruz. Família Agora daqui. Na prefeitura de Piraju, uma época, eu acho. Isso, exato. Ele também era vocalista de uma banda. E uma banda de rock formidável. Tinha um guitarrista aqui, o Márcio, hoje toca nas igrejas. Sim. E ele tinha uma música que chama Flores Mortas. Uma das músicas mais lindas que eu ouvi na minha vida e com uma letra espetacular. E aí eu cantei um pedacinho pro Gustavo esses dias da música, né? Porque são coisas que a gente não esquece mais. Mas é uma música que um dia eu ainda quero tocar com alguma banda novamente. Porque é muito bonita. Você vai cantar um trechinho, não? Cara, eu não sei se eu vou lembrar toda ela. Só um verso, agora deixa eu ter de curar. Flores mortas são os olhos que não podem ver e os corações que teimam em não sentir. Se minha cabeça tem 2 mundos, eu posso ir mais fundo e às vezes até sorrir. É alguma coisa bonito. Assim. As flores são nossas heranças, são nossas esperanças, mas não podem falar.